Nesta noite, ele estará ministrando a palavra de Deus exatamente neste assunto de família. Portanto, abra o seu coração e seja edificado através da vida dele. Amém, queridos? Podemos ouvir um glória a Deus por isso? Amém, amém. Amém. Muito obrigado, queridos, pelo carinho. O pastor Vinícius tem sido um grande amigo, não é? No ministério. Eu trago um abraço um abraço fraternal da igreja, Segunda Igreja Nova Jerusalém. Minha esposa não pôde vir porque ela tinha compromisso na igreja agora à noite, então não foi possível. Mas eu me sinto muito honrado de estar aqui, viu, pastor? É muito bom nós termos sempre uma visão de reino e não uma visão pessoal, né? A igreja do Senhor, ela é muito maior do que a igreja da qual nós pertencemos, né? Então, para mim, é um prazer poder conhecer vocês e poder trazer alguma coisa do Senhor ao vosso coração. Eu não sei, o mês todo, né, vocês já ouviram sobre família. Eu não sei o que foi falado aqui, né, mas tenho certeza que vocês já estão bastante ministrados a respeito. Eu queria então falar de de um aspecto da situação da família nos dias de hoje, né? Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 11. Salmos capítulo 11, vamos fazer a leitura do verso 3. Todos acharam? Diz a palavra: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Senhor Deus, a Tua palavra, ela é vida para nós, ó Deus. Ela tem o poder de nos transformar, poder de fazer coisas novas. Senhor Deus, e nós precisamos da direção do Teu Espírito, da Tua graça, porque, Pai, nós estamos totalmente na Tua dependência. Então precisamos que o Senhor venha iluminar os nossos corações, o nosso entendimento, a fim de que a Tua palavra não venha ser somente um conhecimento, mas que ela se torne realidade e transforme nossas vidas. Então ajude-nos a falar e ajude-nos a ouvir também aquilo que o Teu Espírito deseja nos comunicar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Esse Salmo 11, né? O salmista, ele está preocupado com algumas coisas, e ele, nesse verso 3, ele tem essa colocação: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós sabemos que fundamentos fala de alicerces, né? Quando você vai construir uma casa, você não começa pelo telhado, logicamente, você começa pelo alicerce. Então é o alicerce que dá base para você construir todas as coisas em cima. Então, dependendo do tipo de alicerce que você também tem o tamanho da obra que você vai fazer em cima desse alicerce. Então, quem entende um pouquinho de construção vai entender isso, né? Que aqui nesse local onde nós estamos existe um alicerce. Existem estacas, né, brocas que penetram o chão para dar sustentação a esse prédio. E o salmista está dizendo aqui: quando esses fundamentos eles são destruídos, o que o justo pode fazer? É lógico que o salmista aqui não está falando do fundamento, do alicerce de um prédio, mas ele está falando de valores da vida cristã. Então, quando os valores da vida cristã, quando os propósitos de Deus, quando os conceitos e valores de Deus, eles começam a ser destruídos, o que nós podemos fazer? O que o justo pode fazer? Então, os fundamentos são destruídos. Quando eles são destruídos, nós precisamos tomar uma
posição. Nós precisamos tomar uma posição, porque a palavra que ela é enfática. Ele não está dizendo, quando os fundamentos eles são destruídos, Deus vai fazer alguma coisa. O profeta vai fazer alguma coisa, o pastor vai fazer alguma coisa. Não, ele está dizendo, quando os fundamentos são destruídos, que poderá fazer o justo? O que pode fazer o justo? Quem é o justo? Somos nós que fomos justificados por Cristo lá na cruz do Calvário. Então ele demonstra uma certa inquietação a respeito de fundamentos estabelecidos e que vêm sendo destruídos. Então todos nós concordamos que a família é a célula máter, né? A célula mãe da sociedade. E a família, ela é a base, ela é o fundamento da sociedade. É a primeira organização feita por Deus. Deus criou a família, criou o homem, criou a mulher e disse para eles, multiplicai-vos. Então veja bem, é muito óbvio que Satanás, o que ele vai fazer? Ele vai tentar destruir essa base da sociedade, não é? E destruindo essa base, o que ele vai fazer? Ele vai enfraquecer a família, ele enfraquece também a igreja. Porque a família, ela está diretamente ligada. A Bíblia fala no Evangelho da família dos céus e da família da terra. Então nós aqui também somos uma família, não é? Eu sou um parente próximo seu, um irmão seu que você não conhecia, que você está conhecendo agora. Então existe a família, mas existe a sua família também. E quando a sua família, os alicerces da sua família começam a ser destruídos, o que você pode fazer? Então é basicamente isso que nós queremos. Eu quero falar algumas coisas aqui, primeiro, antes de dar o que nós podemos fazer. Mas nós estamos inseridos na atualidade, né, num contexto, num tempo da pós-modernidade. E nós não podemos ignorar os ataques que estão sendo feitos e envolvem a família nesse tempo chamado tempo pós-moderno. As pessoas pensam diferente nos dias de hoje. As pessoas, a maneira como eu penso, já tenho 63 anos de idade, a maneira como eu me converti, a maneira como eu comecei a viver o Evangelho, hoje já se trata tudo isso de uma maneira muito diferente. A maneira das pessoas pensarem. Hoje existe uma relativização das coisas, tudo é relativo. E esses valores entrou na igreja e entrou nas famílias. Primeiro entrou nas famílias, entrou na sociedade e entrou na igreja também. Então, é preciso lembrar que nós somos igreja do Senhor. E se somos a igreja do Senhor, nós estamos na posição de defender os princípios espirituais estabelecidos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então, existem princípios que a Bíblia nos traz, que nós precisamos mantê-los, que nós precisamos fazer com que eles permaneçam, porque a sociedade muda, o pensamento, a maneira de ver a vida muda, mas a palavra do Senhor, ela não muda. E se a palavra não muda, nós então temos que manter-nos na palavra. E para isso nós precisamos começar analisando então os nossos próprios fundamentos, porque quando eles são destruídos, nós precisamos fazer alguma coisa. Então vamos pensar a interferência da internet na vida das pessoas, do homem moderno, a mídia, não é? Ou seja, Facebook, WhatsApp, YouTube, são redes de comunicação, de relacionamentos que estão presentes hoje na vida de todos nós, sim ou não? Todos nós estamos começando a dar problema de ler no dedo, né, de tanto digitar, não é? Mas basta lembrar que os sociólogos, eles dizem que uma das coisas que aconteceram lá no Oriente Médio, principalmente com o Estado Islâmico, por que o Estado Islâmico tomou o tamanho e a importância que eles têm, né, para o lado ruim, eles convocavam, eles traziam do mundo todo jovens, através da mídia.
dentro do próprio país também, eles estavam convocando os jovens para participar de uma ideia, de um propósito que é maligno, mas eles acabaram entrando nessa história. E se a mídia, o Facebook, a internet teve poder de transformar um país, imagine se não vai transformar a nossa casa, não vai transformar a nossa família, não é? Portanto, nós não podemos pensar que um meio de comunicação é algo simples. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas questões com vocês, porque eu não sei se vocês já falaram sobre isso, mas imaginei que não. Então nós vemos redes de relacionamento que têm se estabelecido dentro dessa relatividade, não é? Conjugal, e relatividade também com relação à educação dos filhos. Então mudou a maneira do marido se relacionar com a esposa com o marido, a maneira dos pais se relacionarem com os filhos e dos filhos com os pais. Eu posso dizer isso com certeza, porque eu vivenciei e estou vivenciando isso. Então, o que tem acontecido é que esses valores, que são fundamentos, que nós vamos falar, eles estão num processo de inversão, eles estão sendo invertidos. Há um ataque online dentro das casas. Há um ataque online nas nossas vidas. Por exemplo, quantos maridos ficam mais tempo na internet do que com a esposa? Quantos? Não é? Acho que aqui não acontece isso, mas eu estou falando das igrejas lá do Maranhão, daquele lado lá, mas aqui não acontece, não é? Quantos pais ficam mais no WhatsApp do que com seus filhos? Inversão de valores. E nós, muitas vezes, deixamos que joguinhos eduquem nossas crianças. Os pais estão tão apressados, com tantas atividades, que as crianças só comem assistindo um vídeo da galinha pintadinha. Sentam ali na frente, põem o vídeo no celular para a criança comer, enquanto eles podem comer ou fazer alguma coisa. Quer dizer, vai educando a criança, vai colocando valores na criança que não são os valores que os pais deveriam estar colocando. Então, essa é a família pós-moderna. E pior de tudo, nós nos orgulhamos de fazer parte dela, não é? Então eu vou falar algumas coisas meio duras aqui, mas se o Vinícius tiver coragem de me chamar outra vez, eu venho, não tem problema não. Então, a família pós-moderna, ela sofre influência da televisão. A televisão. Algumas pessoas dizem que a TV, ela forma opiniões. Mas na verdade, ela impõe modelos de comportamento. Então, a ideia de que você vai assistir determinados programas, isso vai formar uma opinião, não, vai mudar o teu comportamento. Essa é a visão. Então, a família pós-moderna, ela precisa, não há uma novela, não há nenhuma novela que não esteja presente o flerte, o adultério, a infidelidade, a rebelião, a desvalorização dos padrões, entre outras coisas. Não tem. Não, nem aquele programa de antes das 6 horas da tarde. Todos eles estão, é um trabalho maligno para destruir os padrões da família, os padrões de Deus. Então, a família pós-moderna, ela é assaltada pelos meios de comunicação. Por exemplo, há desculpa a palavra, mas um prostíbulo chamado Big Brother Brasil, não é? É um prostíbulo aquilo, irmãos. E muitos, às vezes, saem do culto, chegam em casa e sentam com a família para assistir. E não percebe que os fundamentos estão sendo destruídos. Não percebe que sorrateiramente o inimigo está destruindo conceitos, padrões, não é? Que são padrões de Deus. Outra coisa é a moda. Nós temos mais facilidade de andarmos na moda do que andarmos no modelo de Cristo. Essa é a grande verdade. As meninas hoje, as moças e as mulheres em geral têm dificuldade de encontrar roupa para comprar, porque as roupas são escandalosas.
Não tem que mandar fazer. Às vezes acontece isso. Então, às vezes a pessoa diz, pastor, se eu não estiver na moda, eu me sinto ridícula. E é verdade, né? Todo mundo usando uma coisa, você é diferente, né? E quantas vezes a moda não é apenas um fruto de um desandamento mental de alguém que está lá em Paris, que não tem nada a ver com o nosso contexto aqui. Mas a fulana da novela começou a usar o cabelo desse jeito, todo mundo usa. Começou a usar o batom daquela cor, todo mundo usa. Começou a usar um tipo de roupa, todo mundo usa. Então, ela não está formando opinião, está determinando comportamento. Bom, nós temos vergonha às vezes de nos vestirmos dentro dos padrões de santidade, mas não nos envergonhamos de nos despir segundo os padrões do mundanismo. Aquilo que a palavra orienta da decência, do bom costume, da não defraudação do outro, aquilo passa a se tornar obsoleto, porque é normal que todo mundo use determinados tipos de roupa. Então mulheres dizem, eu tenho vergonha de vestir uma saia mais composta ou uma calça decente, mas ela não tem vergonha de mostrar as curvas do seu corpo com as roupas que está na moda. Compreende, irmãos? Eu não estou sendo legalista. Eu não vim aqui para vocês, não pode fazer isso, não pode fazer. Eu estou tentando mostrar que existem fundamentos que nós fomos tirados do mundo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, por misericórdia e graça, nos deu vida. Então nós estamos no mundo, mas nós não fazemos mais parte do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós estamos no mundo como representantes de Cristo. Então nós precisamos ter os princípios, os fundamentos da palavra de Deus, para que nós possamos nos pautar neles e assim o mundo veja que Jesus está presente em nossas vidas. Então veja bem, se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? O que acontece é que nós vamos admitindo as coisas de uma maneira bem lenta. Nós vamos admitindo uma coisinha hoje, amanhã outra coisinha, amanhã outra situação. A hora que nós menos percebemos, nós já estamos participando do processo de destruição da sociedade. Então é algo que nós não é assim notório, claro, não é algo que nos choca, é algo que vai acontecendo aos poucos, vai acontecendo devagar, vai infiltrando dentro da nossa casa, vai infiltrando na vida do nosso filho, da nossa filha, vai infiltrando na nossa maneira de ver. De repente nós achamos que é natural, quando não é. Nós às vezes até aplaudimos, porque é moda, há uma inversão de valores. Maridos não são mais cabeça da casa, a mulher não é mais coroa da casa, a esposa não respeita mais o marido como cabeça do lar. Nós olhamos lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus dá a sentença para a serpente, dá a sentença para o homem, dá uma sentença para a mulher, por causa do pecado, da desobediência. Ele diz para a serpente que ela rastejaria, que a mulher pisaria a sua cabeça, estava se referindo a Cristo. Mas também ele diz para o homem, do suor do teu rosto você vai ter que trabalhar, a terra será maldita por causa de você. Mas para a mulher ele diz assim, a tua conceição será com dores, e a tua vontade será para o teu marido. Está na palavra, não é machismo isso. Tem todo um contexto por detrás disso, que nós vamos compreender somente quando nós nos aprofundarmos nesse assunto. E para isso nós precisamos lá em Efésios capítulo 5, e nós vamos entender que a imagem do relacionamento do homem e da mulher é o relacionamento de Cristo com a igreja. Então nós precisamos entender isso. Veja bem, é muito comum hoje você ouvir mulheres falar assim, meu casamento acabou porque eu tive que investir na minha vida profissional. Meu casamento acabou porque eu tive que investir na minha vida profissional. Na verdade, o que importa hoje são as conquistas pessoais. Isso faz parte da maneira da sociedade pensar. Meu casamento não é mais importante, a minha vida, a minha carreira é mais importante. O resto não tem importância. Então,
os fundamentos assim vão sendo destruídos. O ideal da família já não existe mais, está sofrendo alteração. O divórcio é comum. Irmãos, o divórcio é muito comum. Não se luta mais para resgatar o casamento, né? Esses dias teve um irmão lá na igreja que fez 54 anos de casado, né? E eu vou fazer 39 agora, né? E me perguntaram para mim, pastor, mas como é que você consegue? 39 anos com a mesma mulher. Você vê, um jovem da igreja perguntou isso para mim. Então você vê a mentalidade como é. E eu disse simplesmente, falei, olha, eu sou do tempo quando as coisas quebravam, a gente consertava. É isso. Hoje tudo é descartável. Então se a gente tinha um problema de relacionamento, a gente consertava e ia em frente, não é? Não é o que acontece hoje. Então o marido olha para a esposa e fala, ó, cansei dos seus olhos verdes, agora eu quero uma de olhos azuis. E trocam de casamento como trocam de roupa. Às vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu vou casar, se não der certo, parto para outra. Percebem como que está a situação das coisas? Homens que não têm o que fazer e sentam na frente da internet. Às vezes está falando com uma outra mulher que fez um perfil falso, nem sabe quem é. Deixa a mulher dele na cama para ficar vendo pornografia na internet. Mulher que o marido foi trabalhar e está num site de bate-papo, quando deveria estar cuidando da casa. Valores, fundamentos que foram destruídos, que estão sendo destruídos, não é? Então, amados, eu estou falando da sua casa, eu estou falando da minha casa. Portanto, o justo, se o justo não fizer nada, vai ruir tudo. Eu tenho para mim que esse mundo ainda está em pé por causa da igreja. Por causa da igreja do Senhor Jesus. Agora a igreja, irmãos, não somos nós. Nós não podemos ser iguais ao mundo. Nós não podemos agir com o mundo. Nós não podemos viver como o mundo vive. Nós temos padrões e conceitos e valores de Deus. E os valores de Deus, eles não têm meio termo. É sim, sim, não, não. As coisas de Deus é sim ou não. Não tem meio termo, não é? Então nós precisamos entender isto. Está difícil, por exemplo, corrigir filhos dos dias de hoje, sim ou não? É difícil corrigir filhos. Tem pessoas que falam, não dá, eu nem quero ter mais filhos, só um está bom, né? Por quê? Porque os valores foram mudados. Os valores estão sendo mudados. É difícil estabelecer regras. Há uma crise instaurada. Então não pense que essa crise está lá fora, não, ela está dentro da nossa casa. Irmãos, nós estamos no mundo. Nós estamos aqui. E vai acontecer isso dentro da nossa casa. Nós precisamos estar atentos para saber como lidar com isso. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar de braços cruzados? Nós vamos deixar as coisas acontecerem simplesmente? Afinal, o problema não é nosso. É da sociedade que está mudando. Mas eu diria, neutralidade, nesse caso, é conivência. Neutralidade nossa, que conhecemos a verdade, que temos os padrões de Deus, que temos os valores de Deus, é conivência. É como se nós estivéssemos conivente ao pecado. Então veja bem, queridos, tem gente talvez aqui, né, que esteja pensando em separação, que está com problema no relacionamento, querendo, desculpa a palavra chula, mas chutar o balde, né? Queremos deixar tudo de lado, né? Mas elas não conseguem entender que não é assim que vai se resolver a situação. Deus tem um propósito maior. Queridos, a família foi criada por Deus por um propósito. Não é para atender sexualmente os desejos das pessoas. É para multiplicar os filhos de Deus na terra. Os muçulmanos, eles têm uma média de 5 a 7 filhos, média. Porque eles querem, não é, que o mundo seja evangelizado por eles.
Então eles têm muitos filhos, onde eles ensinam a doutrina. E os cristãos hoje, eles estão 1 filho, 2 filhos no máximo. Por que não? O mundo está muito ruim. Olha, o mundo está muito ruim, mas você vai gerar filhos para Deus, para o mundo mudar, para dar continuidade na obra do Senhor. Então, é preciso que algo seja feito. Nós, como igreja, nós precisamos rever os valores, resgatar princípios que foram destruídos, que foram perdidos. As coisas foram mudando, foram acontecendo, e nós fomos perdendo o rumo, né? Parece que a mente foi aberta da igreja, e agora vale tudo. E aí começamos a colocar tudo que é porcaria dentro de casa. Às vezes, irmãos, a nossa cantiga de ninar, não é? Às vezes a nossa cantiga de ninar são os programas que expõem prostituição, violência, termos chulos. Às vezes saímos de um culto abençoado, cheios da presença de Deus, do Espírito Santo, ligamos a televisão, violência, morte, sexo ilícito, tudo aquilo que Deus começa a construir, nós vamos lá e destruímos. Não é? Nós não, o inimigo nos incita. Precisamos prestar atenção. Nós vamos dormir, às vezes deixamos nossos filhos na internet ou na televisão. Tem adolescente que sai durante a noite, o pai dá a chave, o pai não sabe que hora que volta. No outro dia os filhos não falam para o pai onde foi, nem o pai pergunta onde ele esteve, e nem que hora chegou, e não percebe que os fundamentos estão sendo destruídos, não é? Deixa eu dizer algo para vocês. Deus não vai fazer absolutamente nada a respeito disso. Assustou você? Deus não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Ele disse: se os fundamentos forem destruídos, que fará o justo? Então a pergunta, a questão aqui é: o que nós vamos fazer? Então é como se Deus tivesse uma expectativa a nosso respeito. É como se Deus olhasse e dissesse: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo com os meus valores? O que vocês estão fazendo com a minha palavra? O que vocês estão fazendo com os meus princípios? Primeiro lugar, viva dentro de casa. Segundo lugar, leve para os outros. Amém ou amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, eu quero colocar aqui alguns fundamentos que nós podemos, do que nós devemos fazer. Primeiro, é necessário temer a Deus. Um dos grandes problemas da igreja no dia de hoje é falta de temor a Deus. Acabou-se o temor a Deus. Deus se tornou, na mentalidade do homem pós-moderno, um velho ultrapassado, radical, distante e lento. É duro falar isso, mas é a verdade. Esse é o Deus da sociedade de hoje. As pessoas não sabem mais esperar em Deus. Não é? Não sabem mais esperar em Deus. Elas querem resolver agora, porque tudo que ela quer, ela aperta um botão e aparece na sua frente. Então as pessoas perderam aquele tempo de parar para pensar, para meditar. Domingo passado na igreja nós tivemos uma experiência muito interessante. O ministro do louvor estava ministrando, de repente ele falou assim: irmãos, nós vamos ficar todos em silêncio agora para deixar o Espírito Santo de Deus falar. E nós ficamos uns 5 minutos, parecia que era uma eternidade, 5 minutos, todo mundo quieto. Dava desespero. E depois ele falou: você está vendo, irmãos? Não deu desespero em vocês? É justamente por isso, nós precisamos parar para conversar com Deus. Ultimamente a gente fala para Deus, vira as costas e deixa Deus querendo dar resposta, e não pode. Nós não estamos mais presentes, não é? Então, nós precisamos olhar para isso, irmãos,
e saber que nós precisamos de tempo com Deus, tempo com a palavra, porque se não fizermos isso, nós vamos perder o temor a Deus. Nós temos temor a Deus quando nós percebemos a grandeza, o poder, a santidade, a majestade, a magnitude de quem é Deus. E isso só se faz com relacionamento, conhecendo a Deus. Então, Ele pode ser tudo isso para a sociedade, mas para nós Ele precisa ser o eterno, Ele precisa ser vivo, Ele precisa ser real, Ele precisa ser verdadeiro, Ele precisa ser presente, Ele precisa ser infalível, imutável, Ele precisa estar presente nas nossas vidas. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu gosto muito desse provérbio. Portanto, não basta ser crente, precisa temer a Deus. Temer a Deus. Provérbios 16:6 diz assim, que o temor do Senhor, não diz assim, irmãos, eu estou já falando o que significa. O temor a Deus nos desvia do pecado. Então, nós deixamos de pecar muitas vezes, não é porque nós somos santos, porque não somos, nós somos caídos, nós somos uma raça tendenciosa ao pecado. Mas por causa do temor a Deus nós desviamos do pecado. Por causa do temor a Deus nós desviamos do pecado. Então quando eu evito o pecado, por causa do temor a Deus. Lembra de José? Quando ele estava lá no Egito, na casa do Potifar, e a mulher do Potifar se declara a ele, e ele diz, eu jamais pecaria contra o meu Senhor e o meu Deus. Não é? É tremendo isso. Quando temos temor do Senhor, nós tomamos posturas diferentes, irmão. Você olha para a situação está presente diante de você, você tem uma oportunidade do pecado, de um erro, mas porque você tem temor. Se você tem temor, você diz, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Então vamos partir do seguinte princípio. Hoje é domingo, né? Você vai chegar na sua casa, agora depois do culto, e você vai, certamente vai comer a pizza, que é tradicional, não sei se vocês comem pizza aqui, na igreja lá todo mundo come pizza à noite, não é? Vai comer alguma coisa, depois você vai sentar na frente da televisão, certo? Eu pergunto para você, Jesus sentaria com você para assistir o que você vai assistir? Esse é o tipo de pergunta que a gente deve fazer. Os primeiros livros que eu li quando eu me converti foi aquele, Nos Seus Passos, que faria Jesus, não sei se vocês conhecem. Nós devemos fazer essa pergunta, Jesus faria isso? Porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos firmando os fundamentos de Deus em nós, não é? Então, eu acho que Jesus de repente pode sentar com você sim, para assistir televisão, de repente o que você vai assistir, não é? Então, quem teme a Deus não toma decisões por conta própria. Então nós precisamos criar o hábito de consultar a Deus para tomarmos decisão. Agora, eu não estou querendo dizer com isso que você precisa sair por aí atrás de profeta para Deus falar com você. Não precisa, irmãos. O Espírito Santo habita em você e Ele fala com você. Se Deus tiver uma palavra de um profeta para você, Ele vai enviar o profeta até você para isso, não é? Então, quem nos dirige é o Senhor. Crente não tem guru, né? Não tem mãe de santo, não tem pai de santo. Crente tem o Espírito Santo, não é? Nós temos o Espírito Santo. Então, quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? É tempo, pais, de ensinar seus filhos a temer a Deus. É tempo de fazermos isso. Então não fique aí brigando na frente dos seus filhos. Se tem alguma coisa para resolver com sua esposa, entra no quarto, conversa com ela lá. Mas não preserve os teus filhos. Proteja eles, abençoe a eles. Uma outra coisa para nós mantermos os fundamentos é manter limites. Essa é uma outra coisa dessa sociedade hoje, que os filhos não têm mais limite. Irmãos, eu não vou nem entrar nesse assunto, que nós vamos ficar muito tempo aqui, mas ninguém está fora de autoridade, irmãos, ninguém, nenhum de nós. Todos nós temos que responder a alguém. Todos nós precisamos ter limites estabelecidos. Existem limites para o que o filho vai ver na TV.
Existem limites para o que você vai fazer com a tua esposa e que a tua esposa vai fazer com você. Então nós precisamos entender essas coisas e entender que os limites fazem parte. Os limites não podem ser abandonados. Porque quando o limite é abandonado, não é? O que eles fazem? Eles não podem ser abandonados porque eles estabelecem padrões. Então, irmãos, eu vejo crianças mandando pai calar a boca, mãe calar a boca, às vezes dando tapa no rosto do pai, da mãe. Umas coisas terríveis, né? Eu fui criado, pela minha idade, você já sabe, né, que era um outro tipo de criação. Um sistema razoavelmente rígido. Como eu sou caçula, eu fui protegido. Mas eu vi meus irmãos serem corrigidos com vara, não é? Tinham aquelas varas de marmelo, não sei quem conhece aqui, né? Pô, aqui é tudo urbano, ninguém aqui vai conhecer. Então, eu sou do tempo que eu pedia bênção para o meu pai, para minha mãe. Eu sou do tempo, irmãos, que eu pedia licença para passar na frente do meu pai e da minha mãe. Eu sou do tempo em que meu pai, com o olhar, chegava, estava conversando ele, minha mãe, todo mundo, chegava uma visita, meu pai só fazia assim, já saía, sabia que tinha que sair da sala porque era conversa de adulto. Ele nem pedia, só no olhar, apenas com o olhar. Agora, eu não estou dizendo isso para que você faça assim, não estou dizendo isso porque as coisas mudaram realmente, mas eu quero que você olhe para a sua casa, eu quero que você olhe para os seus pais, para os seus avós, para aqueles homens de cabeça branca, não é? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não devemos mudar os limites, tirar os limites que foram postos pelos nossos antepassados, não é? Nossos pais não andavam na moda, mas eles eram modelos, não é? Eles não eram caretas, eles eram cuidadosos. Eles hoje não são ultrapassados, eles são experientes. Então nós precisamos olhar para essas coisas, e é com base nessa experiência que eles estabeleceram limites, e muitas vezes nós ainda dizemos: eu não vou criar meu filho como meu pai me criou. Amados, chegue hoje na sua casa, pense em tudo que você ouviu durante esse mês aqui. Pense. A palavra de Deus, ela não pode entrar por aqui e sair por aqui. De vez em quando eu pego meus irmãos lá na igreja, as ovelhas lá no contrapé. Irmãos, qual a palavra que foi ministrada domingo passado? Eles já estão espertos, que eu faço algumas perguntas, todos os cultos eu faço algumas perguntas para ver se estão guardando, porque nós somos ovelha, e ovelha rumina, não é? Então eu falo, a palavra que é ministrada, você tem que ruminar ela, porque senão ela entra aqui, sai por aqui e não vem para o coração. Nós precisamos trazê-la para o coração para que se torne vida em nós, transforme as nossas vidas. Se a palavra de Deus não está transformando a sua vida, alguma coisa está errada, não é? Alguma coisa está diferente. Então, chegue na sua casa, dê uma analisada na sua família, dá uma analisada nas disciplinas da sua casa, nas regras da sua casa, nos princípios. Dá uma olhada e, se for necessário, reveja. Senta com seu marido, senta com a sua esposa, senta com seu filho, reveja alguns valores. Mude, preserve. Porque se os fundamentos forem destruídos, o que fará o justo? Nós temos alguma coisa a fazer. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Para você fazer isso? Porque o que está em jogo não é o presente. O que está em jogo é o futuro. É a próxima geração. Nós somos responsáveis pela próxima geração. Nós temos que fazer a nossa parte com relação aos nossos filhos, para que eles possam resplandecer a luz de Cristo na próxima geração. Então, o que pode fazer o justo? Já estou terminando aqui, meu. Não basta ser crente, é preciso ser santo. Essa é uma outra coisa. Não basta ser crente, é preciso ser santo. Na 1 João, a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo. Quem ama o mundo não ama Deus, não é? Então, não é os nossos bens que estão em questão, são os fundamentos. É o fundamento da minha casa, é o fundamento da sua casa que está em jogo. Porque se o justo não fizer nada, irmãos,
O estrago vai ser irreparável. Vai ser irreparável. Então comece a buscar santidade na sua família. Outra coisa, lute pela sua família. 1 Samuel capítulo 30, os filisteus invadem uma cidade chamada Ziclag. E quando Davi chega, e eles tinham levado as esposas, as mulheres, os filhos. E a Bíblia diz que Davi chorou até ele desmaiar, de tanto que ele chorou. Mas ele se recompôs em Deus. E ele pegou uns homens e foi atrás dos filisteus e recuperou e trouxe de volta a sua família. Ou seja, nós precisamos lutar pela nossa família. Nós vamos lutar pela causa da nossa família. Não podemos deixar as coisas acontecer. Se os fundamentos estão sendo destruídos, o que nós vamos fazer? Vamos lutar pela nossa família. E finalmente restaurar o modelo bíblico na família. Tenha um culto doméstico na sua casa. Tenha um momento para você reunir com a família, fazer uma oração. Irmãos, quando meus filhos eram pequenos, nós havíamos construído uma casa, mas construímos a casa, mas não tínhamos dinheiro para mobiliá-la. Então, eu tinha reunião de grupos familiares em casa, nós fazíamos sentado em almofada no chão, não é? E o que aconteceu? Nós fazíamos culto doméstico e nós fizemos uma lista de tudo que nós precisávamos. E todos os cultos domésticos nós orávamos por aquilo. E quando nós, por exemplo, fizemos lá o guarda-roupa embutido do quarto dos meninos, nós fomos todos no culto doméstico, fizemos lá na presença do guarda-roupa embutido. E lá nós agradecemos a Deus por ter nos dado aquilo lá. Não é? Pois nós riscamos aquilo da lista. Eu tenho 2 filhos. E os 2 fazem a mesma coisa até hoje. São casados, eles fazem a mesma coisa até hoje. Por quê? Porque houve um ensino. Então tenha um momento com a sua família para abrir a Bíblia. Não precisa fazer pregações, não precisa ser teólogo. Lê um texto, se você pegar as cartas, qualquer carta, você tem uma pregação pronta. Não é? Então leia um texto da Bíblia, pense naquilo junto com eles, tente fazer eles memorizar. Eu tenho coisas que eu não aprendi no seminário, irmãos, tem coisas que eu aprendi com a minha mãe. Eu me lembro que um dia, quando eu estava fazendo seminário, perguntaram para mim assim, qual a tradução da Bíblia que você mais gosta? Eu falei, da minha mãe. Aí ele falou assim, mas a sua mãe já traduziu, fez a tradução? Eu falei, não. Minha mãe lia a Bíblia para eu dormir. Então quando eu leio outra tradução, parece que não é a Bíblia. Parece que a Bíblia são aquelas palavras que estão presentes nos meus ouvidos até o dia de hoje. Vocês estão entendendo, queridos? Precisamos marcar uma geração, precisamos marcar a nossa família com as coisas de Deus, com os valores de Deus, com os princípios de Deus. Não podemos deixar a televisão educar os nossos filhos, os valores da televisão, da mídia, dominarem a vida dele a ponto da palavra de Deus não ser interessante mais para eles. Eles precisam ver o resultado, o poder da palavra. O poder da palavra de mudar a vida, de transformar a vida, de trazer conquistas a eles. Escola, provas que vão fazer, tudo nós orávamos. E o meu neto, eu tenho um neto que já está com, meu neto está com 10 anos, mas quando ele era pequenininho, 2 anos e meio, às vezes a gente saía do culto, ia na casa deles comer uma pizza, alguma coisa, e a fulana que está doente, está com dor de cabeça, ou está gripado, está com algum problema. Ele desaparecia, o menino, 2 anos e meio, de repente ele voltava com um vidrinho de óleo, de azeite, e ungia todo mundo. Começava pelo doente, ungia eu, ungia todo mundo. 2 anos e meio, queria orar, queria fazer as coisas acontecerem no mundo espiritual. Então, irmãos, nós temos uma riqueza que é a palavra de Deus, nós temos o sobrenatural. O sobrenatural de Deus precisa ser maior e mais real do que o natural. Nós vamos andar no Espírito, nós precisamos viver no Espírito, cantar no Espírito. Nós vamos deixar Jesus agir através de nós, dentro do nosso lar. Nós precisamos amar como Jesus ama, nós precisamos perdoar como Jesus perdoa. Então nós não podemos ter uma vida cristã nominal. Eu sou crente, eu sou evangélico. Não, nós vamos ser discípulos de Cristo. Precisamos ser transformados por Cristo.
Então, resgate na sua casa esse modelo bíblico, onde o marido é o cabeça. O marido é o cabeça, mas isso não significa que ele tem que pisar a mulher. Não, não é isso. É a questão de autoridade, onde existe, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. É questão de autoridade, não é machismo. Você já viu? Porque a Bíblia fala assim, que a mulher tem que ser o quê? Submissa ao marido. E essa palavra submissa, vem da palavra submissão, que é sob uma mesma missão. Sob missão. Então Deus deu uma missão ao homem, e a mulher tem que estar debaixo dessa mesma missão. Só que ela tem que fazer o papel dela, e ele fazer o papel dele. Tanto a visão da mulher como a visão do homem é importante. Não existe um melhor do que o outro, mas alguém tem que ser responsável diante de Deus. Então o homem que chega e bate na mesa e diz, eu sou o cabeça aqui, eu que mando, tudo bem, você pode até fazer isso, mas o dia que chegar na presença de Deus, ele vai falar, o que você fez com a autoridade que eu dei a você sobre a sua mulher? Você usou para massacrá-la, ou você usou para levantá-la, para que ela pudesse ser uma mulher virtuosa? Então nós precisamos resgatar essas coisas. Precisamos exercer liderança em amor. Liderança sem amor é tirania. Então nós precisamos exercer em amor. Nós precisamos que as nossas casas tenham filhos que obedeçam e honram seus pais. Porque existe um mandamento de promessa para que seus dias sejam multiplicados sobre a terra. Onde o relacionamento é embasado em Cristo e não nos valores da sociedade, onde entendemos que o ser família, que nós precisamos estar, não na moda, mas precisamos ser modelos de pessoas. Você fala, pastor, mas você está querendo umas coisas impossíveis aí. Bom, para Deus tudo é possível, né? Se o Espírito Santo habita em nós, isso é possível. Então, queridos, que como família, nós não temos que aceitar o que a televisão dita para nós, o que a mídia dita para nós, o que os estilistas ditam para nós, mas aquilo que cabe a nós como servos de Deus. É isso que nós precisamos. Viver a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós vivemos aqui na terra 70, 80 anos, o que passa disso é cansado, enfado e canseira. A Bíblia diz que a vida é como uma flor que nasce, no outro dia seca e é lançada ao fogo. A Bíblia fala que a vida é como um conto ligeiro, uma historinha que você conta para a criança dormir, que mal se chegou na metade, a criança já dormiu. Então nós ficamos muito preocupados com os 70, 80 anos que nós vivemos aqui e esquecemos de investir na eternidade. Então não se preocupe com o que o mundo vai pensar. Não se preocupe. Não se preocupe com como a sociedade está agindo e o que a sociedade vai pensar por causa do seu comportamento. Se preocupe que você está dentro dos princípios de Deus. E o dia que as trombetas tocarem, que Jesus se manifestar, Ele vai ter um encontro com você e Ele vai dizer, entra no descanso. Entra no descanso do Pai. Amados, família é a coisa mais linda. As pessoas perguntam para mim assim, qual o teu hobby? É porque pastor não tem tempo para nada, né? Qual o teu hobby que você gosta de fazer? Eu gosto de estar junto com a minha família. Eu gosto de estar, todos os sábados nós nos reunimos, a família toda, né? Taiada, todo mundo, está junto, né? Eu vou voltar agora, vou encontrar com eles, nós vamos sair juntos. Porque nós precisamos estar juntos, irmãos. Nós precisamos caminhar juntos. Passar valores, passar princípios, aprender um com o outro. Você vai aprender dentro da sua casa e depois o reflexo vai acontecer aqui dentro da igreja. E o pastor Vinícius vai agradecer, com certeza, né? Eu gostaria de orar com vocês. Posso, pastor? Vamos colocar em pé, queridos?